vida jejuada? Já ouviu falar? E esse estilo de vida consiste em uma vida de abnegação dos manjares deste mundo. É uma desintoxicação de tudo que possa nos aprisionar ou dominar. E esse estilo de vida foi adotado por mim por uma condução do Senhor. Falou assim: se você quer andar em águas ainda mais profundas, você tem que atender às minhas exigências. Base para essa prática que ele me deu é o seguinte: 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. A vida jejuada vai gerar em nós esse estado de sobriedade e vigilância. É isso, a gente precisa primeiro aprender o que somos, o que tem dentro de nós. Um pouquinho o filme lá em Gênesis. Lá em Gênesis, quando Deus julga a serpente, ele diz o seguinte, farei com que você e a mulher sejam inimigas uma das outras, e assim também será a sua descendência e a descendência dela. Daí em diante, a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram relação e veio Abel e Caim. Não, gente, é batom, que ele não quis sair, eu deixei assim mesmo. Isso que o Senhor falava lá em Gênesis, que a natureza descendente do pecado iria guerrear contra a natureza espiritual. Elas iriam estar em conflito, e isso trouxe impacto até para a nossa vida de hoje. Porque quando mortos espiritualmente, carregamos apenas a natureza adâmica, a natureza de Adão. Já quando a gente crê no Senhor Jesus e recebe a natureza espiritual, então nós entramos em um conflito, porque há duas naturezas dentro de nós. Naturezas opostas que conflitam entre si constantemente. Tipifica uma natureza caída, uma natureza gerada pelo mal. É a semente que andaria em conflito contra a semente de Eva. Os maus desejos e as vontades inclinadas ao pecado. Tipifica a nossa natureza espiritual. Ela é procedente do próprio Deus. A natureza que ama Deus, ama servi-lo e deseja Ele. Só que se a gente for estudar a genealogia, a gente vai ver que mesmo Caim matando Abel, Adão e Eva tiveram relação e veio Sete. De Sete surgiu outros patriarcas, surgiu Davi e até mesmo Jesus. A fidelidade de Deus é que Jesus não poderia vir da semente caída, mas ele tinha que vir da semente de Eva, que é a semente espiritual, que não foi corrompida, que estava lá em Gênesis. Lá em Gálatas 5, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, pois são opostos entre si. E qual é a ligação do alimento com a carne? Pois bem, primeiro a gente tem que entender que nós temos dentro da nossa alma vontades e desejos. Essas vontades e desejos podem ser guiadas pela nossa natureza carnal ou pela nossa natureza espiritual. A abstenção da comida é por quê? Porque do mesmo lugar que nasce o nosso desejo pela comida, a nossa vontade pela comida, aquela vontade impulsiva, é desse mesmo lugar que também nasce os desejos carnais, as vontades carnais, entende? E que entra a vida jejuada. A vida jejuada, ela vai dominar essa natureza carnal. Ela vai subjugar essa natureza caída e liberar o nosso espírito para que nós possamos praticar as obras espirituais. Conseguir dominar os nossos impulsos pela comida, a gente também vai conseguir dominar os nossos impulsos, nossos desejos e vontades pelo pecado. Vontade é diferente de desejo. É a nossa motivação racional. Já desejo é a nossa motivação emocional. Ou seja, aquilo que nos atrai, aquilo que faz a gente se sentir atraído, a nossa inclinação. Tudo que a gente faz no físico vai operar também no espiritual. Não existe isso de separação. Não há uma separação entre o físico e o espiritual. Dependendo dos tronos, das autoridades de poderes, das trevas, você precisa ser um dominador. E o dominador, ele primeiro precisa dominar a sua própria carne, senão você não vai ter autoridade para poder ministrar nas regiões espirituais e libertar os cativos, os oprimidos. A ação da vida jejuada com autoridade e as forças para operar são totalmente interligadas. Por quê? Um espírito aprisionado pela carne, ele não consegue operar nas regiões espirituais. E quem opera nas regiões espirituais debaixo da autoridade de Cristo é o nosso espírito. Então, o nosso espírito precisa estar livre. Entende a importância de uma vida jejuada? Então, como é feita a vida jejuada? A vida jejuada nada mais é do que a gente se abster dos manjares deste mundo. Quais são os manjares? Manjares é tudo aquilo que nos dá prazer imediato, ou seja, dopamina. A jejuada vai gerar em nós uma inclinação das nossas vontades e desejos para as coisas espirituais. Sei que a minha carne está me dominando. Vamos lá, vou citar aqui algumas características que eu anotei. Não conseguimos dizer não ao pecado, não temos forças, não temos desejos por Deus, nem pelas práticas espirituais como orar, ler a Bíblia, jejuar. Não conseguimos sentir a presença de Deus, nem ouvi-lo. Não andamos em revelação, ficamos almáticos, ou seja, escravos dos nossos próprios sentimentos. Contraste, quando o nosso espírito está dominando as nossas vontades e desejos, olha só, desejo de buscar a Deus e de fazer as práticas espirituais
facilidade em cumprir as práticas espirituais, sensibilidade à presença e à voz de Deus, experiências sobrenaturais como sonhos, visões, acesso à unção e clareza mental, ou seja, por poder contemplativo. A experiência pessoal com a vida jejuada foi a seguinte: Deus ele quis que eu começasse a ter uma vida regrada. Essa vida regrada ela não se baseia somente na alimentação, mas também na questão da dopamina vinda do entretenimento. E o Senhor me pediu para que eu me abstesse de certos alimentos, como açúcar, glúten, doce, tipo de alimento que me dê prazer imediato, ou seja, açúcar, refinados. E aí eu comecei a adequar a minha alimentação desta forma. Me pediu para me reduzir o máximo a questão de ficar na internet, em redes sociais, entretenimento. Você quer experimentar o sobrenatural, ser cheio de unção, da presença de Deus, você precisa sim ter uma vida separada. Se você quer uma vida em comum, você precisa também ter posicionamento em comum, certo? Você não pode se envolver com qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Toda a sua vida ela precisa ser muito ajustada. A primeira vez que o Senhor me falou sobre isso, ele falou assim: minha filha, eu quero te fazer andar em um nível mais profundo. Mas eu quero saber antes, você está disposta a seguir as minhas exigências? Isso foi difícil sim, eu não posso ser hipócrita falando que foi fácil. Mas depois eu só colhi frutos, eu faço assim, tirei todo o açúcar, todo o refinado. E eu separo, por exemplo, se amanhã eu vou tomar um café com uma amiga, comer um bolinho, eu fico hoje só comendo coisas orgânicas, coisas leves, coisas saudáveis, e eu vou reservar aquela janelinha do café da tarde para poder ingerir ali o pão, o bolinho. Então eu não faço disso uma escravidão. Até porque eu comecei a ter tanto benefício, tanto espiritual como biológico, que para mim é um prazer se alimentar bem. Então, o meu café da manhã, ele é ali sem açúcar. Eu vou gravar um videozinho aqui mostrando como que são as minhas refeições. E aí eu comecei a ter muitas experiências sobrenaturais, experiências com a unção. Deus começou a me usar nas ruas, nos lugares públicos, porque eu estava ali, a unção começava a vir sobre mim de forma assim, livre, não precisei ficar ali me conectando. Simplesmente a unção vinha e me alcançava. E é isso que a vida jejuada vai nos dar. Ela vai fazer com que você seja facilmente alcançado pela unção. Legal também é que se você tem essa prática de vida jejuada, quando você for fazer um jejum mesmo, um jejum total, você vai perceber que ele não tem tanto impacto sobre a sua carne. Você já não tem mais aquelas crises de abstinência. Eu lembro que o meu primeiro jejum mesmo de 3 dias, no segundo dia, eu tive uma crise horrível de abstinência. Eu fiquei, sabe essas pessoas que ficam em abstinência de drogas? Eu fiquei tremendo. Fiquei fraca, fiquei muito mal, fiquei mal mesmo. No terceiro dia que eu me senti melhor, mas no segundo foi uma crise terrível. Então hoje em dia eu percebo que eu tenho essa facilidade em jejuar, fazer jejum total. Exatamente isso que eu comecei a viver, um domínio sobre a minha carne, sobre os meus desejos, as minhas vontades, e eu consegui ter experiências ainda mais profundas com a unção, consegui acessar mais facilmente os lugares, os ambientes de glória. Eu prometo fazer um vídeo sobre tudo isso, sobre unção, como manter a unção, como não contaminar a unção, como proteger a unção. Prometo fazer um vídeo também sobre ambientes de glória. Agora a gente vai começar a adentrar nos lugares, assim, nos assuntos, né? Vamos começar a entrar nos assuntos ainda mais profundos. Porque eu quero muito te inspirar a acessar as profundezas da revelação de Deus e da glória dele. O maior benefício disso tudo foram as experiências no secreto que eu comecei a ter com Deus e com a glória dele. Coisas que não são lícitas para que eu fale abertamente, mas esse foi o maior benefício para mim. Eu não me arrependo de ter aderido a esse estilo de vida. Ó, gente, esse aqui é o meu suquinho matinal. Ele tem beterraba, couve, morango, laranja. O ideal é que tivesse também uma cenourinha, mas eu tô sem cenoura, então foi só isso que eu fiz. E eu tomo bastante, gente, eu tomo uns 2 copos desse aqui, ó. E eu tô tomando agora quase 11 horas da manhã, mas o certo era tomar ele em jejum. Só que eu não sou fã de tomar bebida gelada assim que eu acordo. Eu preciso de alguma coisa morninha, porque senão me dá um pouco de embrulho. Então é isso, gente, ó. Suquinho detox. O ideal é em jejum, porque o seu corpo vai absorver melhor os nutrientes. E aqui, gente, não tem miséria não, são 2 copões desses, porque eu sou dessas. Almoço, eu tomo esse shake aqui. Nele tem aveia, banana, amendoim, leite e... tem mais alguma coisa que eu esqueci. Ah, e cacau. Pra ficar com saborzinho. Não tem açúcar nenhum. Muito obrigada se você ficou aqui. Não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita que vai abençoar. Muito obrigada. Fique com Jesus.